pronto para daqui 1 ano sair da casa do teu pai? Né? Você já tem onde morar? Você já tem um trabalho, uma profissão? Não, então esquece, Deus não vai te dar nada agora, porque você não está pronto. Então vai estudar, vai se qualificar. Da mensagem, Deus não prepara namorado ou namorada, Deus prepara esposo e esposa. Estaremos à luz da palavra de Deus, à luz desse texto e também à luz de Gênesis, capítulo 2, que estaremos lendo na sequência. Seja bem-vindo, você que nos acompanha pelo Facebook, continue aí interagindo, deixe o seu pedido de oração. Nós vamos orar no final do culto e os irmãos, as famílias aqui presentes, vamos glorificando a Deus. Diz assim a palavra: casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Glória a Deus. Vamos ler mais uma vez? Vamos ler juntos, irmãos? Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Pai querido, obrigado por esta palavra, obrigado, Senhor, pelas famílias aqui presentes, e vamos meditar nessa palavra, que eu venha ser instrumento em tuas mãos, que essa palavra traga resposta para as famílias, para resgatarmos, Senhor, os padrões bíblicos da família e assim termos a bênção, Senhor. Oramos pela vida dos casados, estaremos orando também no final do culto, e eu creio que esta palavra trará bênção para toda a família, para aquele que já é casado, que já recebeu o seu presente de Deus, e também para os jovens, para os moços, para as moças que ainda estão aguardando, têm um futuro pela frente, mas também podemos ter viúvo, podemos ter, meu Deus, pessoas divorciadas, pessoas separadas, que estão, meu Deus, também procurando um novo relacionamento. Que esta palavra traga resposta, os ajude, Senhor, a buscar em Ti e não no mercado deste mundo, Senhor. Que a Tua palavra os direcione e traga a resposta em nome de Jesus. Glória a Deus. Podei-vos assentar. Glória a Deus. Continuaremos. Se você não ouviu, ouça, está na página da igreja. Vale a pena, irmãos. Um sermão poderoso, um sermão que trouxe, né, uma palavra objetiva. O nosso padrão é Jesus Cristo. Nós somos cristãos, nós cremos na Bíblia, irmãos. E é por isso que pregamos. Ser cristão é seguir esse livro. É crer, é meditar na palavra de Deus. Então, o padrão para a família é Jesus Cristo. Padrão de amor. E essa data está ligada a isso, a celebração do amor. Hoje, né, muitos já trocaram aí os seus presentes, alguns ainda vão dar ao longo do mês, ao longo da semana, enfim, as suas comemorações. Essa data, irmãos, é a terceira data de ranking no comércio, para ver que a importância, né, que ela tem. E a origem dessa data, ela está ligada, né, lá ao 2º século depois de Cristo. Tinha um padre chamado Valentim, né, São Valentim. O imperador Cláudio II proibiu, contrariando a lei de Deus. Vai juntando aí, irmãos. Deus, a gente vai ler daqui a pouco, Gênesis 2, 18. Deus instituiu a família, Deus ordenou que deveria se casar, e um imperador deu um decreto que os soldados romanos não podiam casar, porque ele achava que atrapalhava a guerra, enfim, e ele decretou, contrariando a lei de Deus. Mas do outro lado estava um padre temente a Deus. E aí ele falou, não, Deus mandou casar, e eu sou ministro, eu tenho que continuar fazendo casamento. E ele ia para lugares escondidos e continuou casando os soldados romanos que queriam casar, que o procuravam sobre a lei de Deus.
Então ele fez como Pedro, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso é ser cristão, irmãos, isso é seguir o manual. Então, esse padre fez isso. Custou-lhe a vida, ele foi apedrejado e decapitado por obedecer a Deus. Mas ele obedeceu. E eu e você precisamos também, irmãos. Não importa a luta, a dificuldade que venha, prefira e obedeça à lei de Deus. E a história diz que na morte deste padre, né, São Valentim, foi 14 de fevereiro, né, 14 de fevereiro, aí em sua homenagem, então, se criou o dia de São Valentim, para celebrar o amor. E ao redor do mundo se celebra o Dia dos Namorados em 14 de fevereiro, a data da morte de São Valentim. Aqui no Brasil, como o brasileiro muda tudo, né? Deixa o jeitinho brasileiro, então, numa campanha publicitária, aí pelo João Dória, né? É o pai desse atual governador, aí, numa campanha publicitária para aumentar as vendas, no mês de junho, se criou o dia 12 de junho, o Dia dos Namorados, aproveitando a véspera do dia 13, que é a data de Santo Antônio, um santo da Igreja Católica que tem a fama de ser o santo casamenteiro, que ajuda as pessoas que querem se casar. Né? A tradição e a história vai relatar isso, né? Que moças solteiras ali no desespero, porque a sociedade também pressionava, né? Hoje uma moça aí com 30 anos solteira é normal, está estudando, enfim, mas lá atrás não. Então tinha muita pressão da própria sociedade, e assim vem relatos. Se são verídicos, se são verdade, a gente não está questionando isso aqui, mas a gente está trazendo a ideia da data. Então, a gente tem isso como fator histórico, alguns têm isso como fé, e a gente não está questionando isso nesse momento, a gente está trazendo a história da data. Então, esse santo ficou famoso, né? O Santo Antônio. Na verdade, ele nasceu com o nome de Fernando e depois ganhou o nome, né, de Santo Antônio de Pádua. E após a sua morte, 13 de junho, ele virou um santo, né, e aí ganhou essa fama. Né, foi em 1231, né, 13 de junho de 1231. Então, depois da sua morte, se torna um santo. E muitas moças atribuiu a ele o milagre por encontrar o casamento, e ele ganhou essa fama de santo casamenteiro. Mas não tem nada a ver com a Bíblia, isso é a história, isso é a tradição que vem passando, né, de geração em geração, só que na Bíblia a gente não encontra, que é Santo Antônio que arruma namorado, que arruma namorada. Não, a gente não tem. O texto é muito claro. Dos pais se herdam casas e riquezas, mas do Senhor vem a esposa prudente. Então é de Deus que vai vir a esposa e o esposo prudente, né? Para o jovem, a esposa, para o moço, a esposa. Então vem de Deus, é Deus que prepara, não é nenhum santo. Tanto Santo Antônio como, né, São Valentim foram homens, fizeram a parte deles, cumpriram o chamado deles na etapa da história. Não podemos negar, esconder o que eles fizeram. Foram pessoas brilhantes, mas não é eles que arrumam namorado e namorada, e no sentido de casamento, né? Esposa e esposa. Porque a Bíblia, irmãos, não menciona essa ideia de namoro. Né? Na Bíblia, a gente tem a ideia de casamento. A gente precisa entender, e por isso o meu tema, porque quando se fala em namoro, hoje em dia, é um padrão que foge da Bíblia. Namorar é um test drive. Hoje, no padrão do mundo, namoro é um test drive. Ou seja, as pessoas mal se conhecem, e aí dizem, olha, vamos morar junto para ver se dá certo.
vamos namorar, e mesmo nesse período de namoro, que seria para se conhecer, já tem uma vida íntima, uma vida sexual ativa, já pulam as fases, então não fecha com o que diz a palavra de Deus. É um padrão que não fecha, né? Eles entram já na fornicação, adultério, então contraria totalmente o padrão de Deus. Esse estilo de namoro que existe hoje no mundo, muitos arrumaram namorado ontem, né? Ou na sexta-feira, para não passar o dia de hoje sozinho, só para ganhar presente. Então esse tipo de namoro não vem de Deus, não vem de Deus. Um namoro interesseiro para ganhar presente, para ganhar uma viagem, e aí vendendo o seu corpo, se expondo com um esse ano, o mês que vem, né? Ou cada ano com uma nova pessoa. Então esse é o padrão do mundo e não fecha com aquilo que a gente tem na palavra de Deus. Então namoro hoje é essa ideia de test drive, né? De ver se vai dar certo. E não fecha com a Bíblia, desde Gênesis, irmãos, desde Gênesis. Abre lá a sua Bíblia, Gênesis capítulo 2. E eu quero que você entenda isso, meu querido. Você que me ouve aqui pelo Facebook, vai estar aqui presente ou vai vir depois. Entenda isso, você jovem solteiro, que é Deus que prepara. É Deus que vai preparar para você, querido, uma mulher de Deus, uma mulher sensata. É Deus que vai preparar para as moças um homem prudente. Foi assim desde o começo. O Deus que preparou Eva para Adão é o Deus que preparou a minha esposa, a irmã Jovita, para mim. Glória a Deus. É Deus que preparou. É Deus que preparou você que já está casado, a tua esposa, o teu esposo. Pastor, mas se eu entendo que não foi Deus que preparou, foi eu que arrumei. Mas se você já casou, calma aí, no final do culto, a gente vai orar. Deus é o Deus que restaura, o Deus que muda, o Deus que transforma. Talvez você não atentou para a Bíblia e se aventurou, mas Deus pode consertar isso, amém? Deus é o Deus da família, o Deus que ama, o Deus que quer ajudar, o Deus que quer restaurar as famílias. Capítulo 2, irmãos, aqui é a origem do casamento de Adão e Eva. Capítulo 2 diz assim, vou estar lendo a partir do 18, melhor dizendo, 18. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Olha só, irmãos. Então Deus olhou lá no início, tinha criado Adão, conforme a sua imagem, a sua semelhança, e ele olhou, Adão já estava colocando nome nos animais, e Deus disse, não é bom o homem ficar sozinho. Tem pessoas que dizem, não, eu não quero casar, não quero casar. Não é? Deus disse que não é bom a vida de solteiro, que é para casar. Até porque tem uma ordem, né? Estava ligado à ordem de povoar, de encher a terra. Então, não casando, está também descumprindo o mandamento, né? De gerar filhos. E o homem e a mulher se unem em casamento também para isso. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe a Adão para ver como este lhes chamaria. E o nome que Adão desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Olha só, vai prestando atenção, meu querido, no texto bíblico. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um profundo sono. Enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar da carne com a costela que havia tirado do homem. O Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Olha só. Então Deus fez Adão dormir, Adão dormiu,
Aqui é a primeira cirurgia, irmãos. Anestesia. Deus anestesiou Adão. Tá? Adão dormiu, Deus foi lá, cortou, tirou uma costela, fechou a carne de novo. É um processo cirúrgico, né? O presbítero que passou o ano passado, né? Recente, aí, por uma cirurgia, né? Então, é isso. Deus está aqui, irmãos. É o mesmo processo que os médicos fazem hoje, né? Deus já fez lá em Adão. Fechou a carne no lugar, Adão acordou. Quando Adão acordou, já estava lá Eva. Deus levou para ele. Olha o detalhe, irmãos. Deus viu que Adão estava sozinho. Deus providenciou uma companheira, alguém à altura, idônea para auxiliar, para estar junto, e levou. Né? Alguns chamam isso de a tampa da panela, metade da laranja. Certo é que Deus olha para cada um de nós e ele entende, né? O Josias precisava de alguém. Né? E aí Deus olhou lá atrás, quando eu estava solteiro. E aí Deus olhou, né? Ele conhece todas as pessoas. Né? E aí a Jovita entrou na minha vida. Por acaso? Não. Por acaso não. Providência de Deus, é Deus que traz. Então, assim como Deus levou Eva para Adão, o Senhor Deus foi lá, trouxe a Jovita para mim. Trouxe a Evani para o presbítero José Bento. Preparou a Tainá para o Patrick. A irmã Regilene para o irmão Ricardo. Então é isso, Deus que trabalha, irmãos. E você que está solteiro, que nos acompanha aí, Deus vai preparar para você também. Por isso que não podemos, irmãos, ir no mercado do mundo. Muitos estão infelizes porque não esperaram Deus trazer, pegaram com as suas mãos, foram no mercado do mundo, foram no mercado do Facebook, do TikTok, foram lá com fotos sensuais para arrumar um namorado. E você, querido, deixa eu falar uma coisa séria aqui. Foto sensual nas redes sociais, você não vai achar homem de Deus. Porque um homem de Deus não vai procurar lá no Facebook. E ainda que ele vá lá, né, dar uma olhada sobre a direção de Deus, ele não vai se interessar por alguém que está lá se expondo a sua vida com fotos, né, seminuas, sensuais. Não, isso é o padrão do mundo. Esse é o mercado do mundo. Não serve para nós, filhos e filhas de Deus. E muito mais você, mulher casada, homem casado, seja homem de fato, seja mulher de fato. A gente também vê, né, algumas mulheres casadas, né, estão pior do que adolescente no Facebook, nas demais redes sociais. Se comporte como mulher casada. Esse é o padrão de Deus, irmãos. Não podemos nos envolver nesse mercado do mundo. Por isso Deus prepara casamento. Deus viu, Adão está sozinho, Adão precisa de alguém. Não é uma namorada para fazer um test drive, para ver se vai dar certo. Não, Deus foi lá e levou Eva e disse, está aqui a tua esposa, Adão. Aleluia. E Adão agradeceu a Deus. Queridos irmãos, vamos orar pelas nossas esposas. Sejamos gratos pela esposa que Deus já preparou para você. Faça como Adão. Olha só a continuidade do texto. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Então Adão já fez um agradecimento no momento que ele recebe. E aqui, aproveitando a data, né, do dia 12, os casais de namorados tendem a ser mais românticos. Só que isso não pode ser assim. Nós que já estamos casados, devemos continuar mantendo o romantismo, mantendo esse elogio diário, essa troca de afeto, de declarações. Né? Adão está aqui se declarando, fazendo a sua gratidão. Então seja grato a Deus pela vida da sua esposa. E as mulheres, né, como Eva, a primeira mulher nasceu ouvindo declarações, as mulheres têm essa necessidade de ouvir, e nós, homens, precisamos estar atentos a isso, irmão Ricardo. Né? Falar, declarar, isso é importante.
Então, façamos isso. Quem deveria comemorar de fato essa data é nós casados. Nós casados deveríamos de fato celebrar, né, o amor. Se bem que a data mais importante do que o dia 12 é a data do teu casamento. A data que você recebeu a bênção perante o altar, né, diante do altar, a bênção de Deus. E alguns não comemoram, né, alguns nem sequer lembram. Então essa data é a nossa data de celebrar o amor, a data do teu casamento. Amém, meu querido? Glória a Deus. Né, eu vou completar, eu e a minha esposa, 14 anos, daqui a alguns meses, 19 de outubro. 19 de outubro de 2008. Estávamos aqui em Guaramirim, recebendo a bênção de Deus. Né, e agora, 14 anos depois, estamos aqui, né, bem pertinho, né, de Guaramirim, e vamos celebrar 14 anos, para a glória de Deus. Então é isso, irmãos, essa data ela é importante nesse sentido. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e unir-se à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Olha só, isso aqui é muito importante, irmão. Por isso a ideia de Deus não preparar namoro, e principalmente nesse padrão que a gente vê hoje do deturpado. Então o homem vai deixar pai e mãe, vai se unir à sua mulher, né, à sua esposa. Pastor, então quer dizer que não tem que namorar, eu tenho que olhar, pedir para Deus a confirmação e aí já pedir em casamento, casar direto, é isso? A ideia de namoro, noivado, é um período, né, de sondagem, de conhecer. Mas para você conhecer o caráter da outra pessoa, para você orar, perguntando para Deus se é aquela moça ou se é aquele rapaz, você não precisa fazer o test drive, você não precisa nem namorar, você pode conversar, você pode perguntar para Deus, e aí as redes sociais nos ajudam, você pode ir lá, ver o que ela faz no Facebook, ver se ele teme a Deus, se ela teme a Deus. Então você faz essa sondagem, depois que você viu, né, o coração bateu, se encantou, você vai orar a Deus, porque senão você vai correr o risco de Sansão. Sansão, a palavra de Deus proíbe, né? Em outro sermão a gente vai falar mais sobre isso, questão do jugo desigual, né? Talvez no próximo sábado, quem sabe a gente fala sobre isso, o que é o jugo desigual. Então Sansão era judeu, e o povo judeu proibido por Deus de casar com mulheres estrangeiras. E Sansão olhou para Dalila, que era dos inimigos, era uma mulher filistia. E o pai dele arguiu com ele, mas ela é dos nossos inimigos, tem moça aqui em Israel. E ele disse, ela me agrada aos olhos. E tem muita gente assim, olhando a aparência física. Ah, mas ela é bonitinha, ele é bonitinho, ele é fortinho. E olhando só a beleza física, vai acontecer o que aconteceu com Sansão. Morreu cego, aquela que agradou os olhos foi a derrota dele. Então, por isso, irmãos, a gente precisa orar. Deus prepara esposa, porque Deus é o Deus da família. Essa ideia mundana de test drive, de morar junto, de ver se vai dar certo, não. Porque o casamento, irmãos, é o homem e a mulher que se unem sobre a direção de Deus. E faz dar certo, aleluia. Porque não remamos sozinhos, nós remamos com a bênção de Deus, aleluia. Então não é casar para ver se dá certo. E nem namorar para ver se é esse. É você orar, buscar. Se o texto está dizendo que é Deus que manda esposo, que Deus que manda esposa, você pode conseguir casa, dinheiro dos pais, mas esposa prudente. Prudente tem a ver com sensata, vem de Deus. Com mulher sábia, com homem sábio, só vem de Deus. Só Deus vai dar para você isso. Então, assim como Deus preparou Eva para Adão, Deus preparou a irmã Jovita para mim. Deus preparou e vai preparar para você que está me ouvindo, me vendo e ainda é solteiro. Mas você tem que crer
tem que orar. Então eu convido você que ainda está solteiro, a nesse momento atentar para o que diz aqui, o verso 24. Você só vai pensar em namorar, em casar, quando você alcançar uma maturidade. Ontem, presbítero, na reunião dos jovens, foi falado sobre isso. Até a gente vai reproduzir, foi gravado, né? Para quem não veio. Uma das partes das palestras falou sobre maturidade emocional. E achei muito interessante, né? Dentro da palestra, ali a parte de maturidade emocional, foi dito que a gente não vai ser maduro espiritual se a gente não tiver a maturidade emocional. Então tem muitas pessoas imaturas, crianças ainda, sabem nem lavar louça, nem lavar roupa, mas querem namorar, querem casar, estão falando em casar. Moços que nem sequer têm um trabalho, não tem nenhuma renda, mas querem namorar. Não dá certo. Aqui você vai estar autorizado a pensar em namorar, em casar, quando você tiver essa condição aqui, do verso 24. Portanto, o homem deixará pai e mãe. Você está pronto para daqui 1 ano sair da casa do teu pai? Né? Você já tem onde morar? Você já tem um trabalho, uma profissão? Não, então esquece. Deus não vai te dar nada agora, porque você não está pronto. Você não está pronto. Então vai estudar, vai se qualificar, vai trabalhar, vai se preparar, vai ler livros, vai participar de palestra, invista no reino de Deus. Sabe o meu conselho, né, para quem é solteiro? Né? Depois a gente vai fazer essa live aqui, eu vou marcar todos os meus amigos solteiros para ouvir esse sermão. Aí faz o mesmo também, para a gente alcançar mais jovens. Então, você que é solteiro, eu te dou um conselho aqui, de graça, tá bom? Né? Que vai mudar a sua vida, o seu futuro. Invista o teu tempo e o teu dinheiro no reino de Deus. Invista o teu tempo, as tuas emoções, o teu dinheiro no reino de Deus. E enquanto isso, vai se preparando. Quando você estiver pronto, Deus vai mostrar para você, olha, está ali, estou preparando para você. E é isso, irmãos. Eu, quando solteiro, só num ano, eu participei de 5 retiros. Irmão Patrick, 5 retiros, num único ano. Então, assim, literalmente, eu investi o meu tempo, a minha vida no reino de Deus. Namorar gasta dinheiro, irmãos. Dá desgaste emocional. Né? E ainda quando a gente pega com a mão, dá prejuízo em todos os sentidos. Alguns saem da igreja, porque não orou, não buscou, acabam saindo da igreja, perdendo a fé, criando brigas e intriga na família. Quando o pai e a mãe dizem, olha, não é esse, né? Ore. Pai e mãe estão orando. Né? Eu já oro pelo meu filho, minha esposa também, a gente tem orado pela esposa do nosso filho. Né? O presbítero falou que é antes de nascer os filhos, né? Já 20 anos antes, né? Citou aí, né, uma frase de alguém, né? 20 anos antes dos filhos nascerem, imagina, irmãos. Então, você que tem filho, vamos orar para que Deus já esteja aí preparando e abençoando, para que a gente tenha lares fortes, lares abençoados. Então, você que está solteiro, separado, viúvo, né? Você que divorciou, ore ao Senhor, não saia no mercado da vida, o mercado do mundo está aí, e eles vão oferecer coisas, mas não se precipite, ore, espere, porque Deus vai preparar. Você que de repente está separado, Deus pode restaurar o seu casamento, meu querido. Deus é o Deus da família, não embarque em outro relacionamento. Espere em Deus, ore, tente consertar, mas sozinho você não vai conseguir. Deus vai te ajudar. Você já casou, você já tem uma história de vida, de família, e aí você vai arrumar mais uma, você já não cuidou de uma. Né? Pense comigo, você já não conseguiu cuidar de um casamento, né? Independente, né, do que aconteceu. Né? Já houve falhas, erros, e agora você vai
buscar mais um, para quê? Você tem que pôr os pés no chão, o joelho no chão, orar. O Deus que prepara casamento vai restaurar também o seu casamento, aleluias. E nós, casados, irmãos, que já estamos aqui, que pertencemos ao reino, nós precisamos continuar com essa gratidão de Adão. Seja grato. Nós, homens, vamos orar mais, vamos agradecer mais às nossas esposas e vice-versa também, as esposas sejam gratas pelo homem que Deus te deu, um homem trabalhador, um homem de Deus, fiel a Deus, está na igreja, valorize. Fechem as brechas, porque o inimigo está ao derredor, querendo destruir as famílias. Então vamos viver os padrões bíblicos para o casamento. Glória a Deus. Então, nesta certeza, irmãos, para a gente concluir aqui. Então, Deus não prepara namorado, namorada, nesses padrões aí do mundo. Deus prepara casamento. Então, se você não quer casar, não tem condições, não pensa em casar, Deus não vai te dar namorado ou namorada. Não adianta. Vai ser você pegando com as suas mãos. Primeiro, você precisa se tornar um homem de fato. Você precisa se tornar uma mulher de fato. Isso envolve a maturidade emocional, a sua comunhão com Deus, responsabilidade, né? Ter um trabalho, uma profissão, enfim, ter as condições mínimas. Né? Eu ainda não tenho casa própria, não estou dizendo que é necessário você ter uma casa própria para se casar. Né? Seria bom, ideal, mas né, você pode ter condições então, de pagar o seu aluguel, é a maturidade financeira. Você tem disposição para trabalhar, para levantar cedo, para manter uma família. Amém, aí Deus vai te dar. Do contrário, Deus é responsável, irmãos. Ele não vai entregar uma princesa, uma filha dele, para alguém que tem coragem de trabalhar, que não tem responsabilidade. Não vem de Deus esse tipo de relacionamento. E Jesus, quando ele fala de casamento, Mateus 19, né, do adultério, o casamento, irmãos, é até que a morte os separe. Então você tem que ter essa disposição de viver sempre. Deixará o pai e mãe, a sua mãe, deixará o homem, pai e mãe, e unir-se à sua mulher. Os dois se tornam uma só carne, essa unidade, né, que vai ser para a vida toda. Então vamos nos colocar em pé, nós vamos orar. Você, solteiro, vai sair daqui disposto a esperar em Deus. Você está solteiro, está aí na casa do pai, na casa da mãe, não falta nada, aproveite isso. Aproveite para estudar, para trabalhar, fazer uma poupança, vai já preparando, né? E quando Deus mostrar a sua esposa, aí você já vai pensar em casar. Não é namorar para ver se dá certo. Então é nesse sentido, irmãos. Estou dizendo que você tem que ir lá no cartório e já casar direto, né? O período de namoro é afinidade. Você já entendeu que ele, né, a moça já entendeu que o rapaz é aprovado por Deus, né? Passou no crivo da Bíblia, tudo. Ele é do reino, você é do reino, tudo tranquilo. Então vocês vão ter esse tempo do casamento. Então aí a ideia, né, do namoro e noivado. E não para se aventurar. Você já vai para o namoro com uma certeza que é a moça de Deus, que é o rapaz que Deus preparou. Não é buscar uma aventura no mercado deste mundo. E nós casados, vamos nos manter fiéis. Você jurou amor eterno. Não foi para um mês, para um ano, não foi até a primeira crise, foi até que a morte os separe. Então vamos nessa fé, crendo que Deus vai nos abençoar, o Deus que restaura a família. E se alguém está, né, separado, está aí numa situação difícil, Deus pode restaurar o seu lar, meu querido, creia. Nós vamos orar por ti também. Pai eterno, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, abençoando a tua igreja aqui presente, aproveitando a data, Senhor, do Dia dos Namorados, olhando para a palavra, entendemos que é Deus quem prepara,
Os pais podem deixar bens materiais, mas do Senhor vem a esposa prudente. Querido jovem que está solteiro, querido moço que está solteiro, não saia pelo mercado deste mundo. Ore, busque de Deus a sua esposa, pois Deus já tem preparado. Querida moça do reino, você é filha do reino, você é princesa. Não busque no mercado deste mundo. Obedeça aos padrões da palavra e espere no Senhor. E Deus já preparou um homem prudente, um homem responsável, um homem de Deus para ser o seu esposo. E nós, casados, eu oro pela minha esposa, irmã Jovita, em gratidão, Senhor, por ter preparado para mim. E esse Senhor caminhando para completar 14 anos de matrimônio. Até aqui o Senhor nos ajudou. E o Senhor continuará nos ajudando. Temos aqui outros casais, Senhor, com mais tempo, alguns com menos, mas todos estamos nessa caminhada de fidelidade, olhando para o manual, seguindo os padrões, porque são muitas inovações no mercado desse mundo, mas o livro que traz a receita, que traz a orientação para a família, para um lar feliz, é a Bíblia, é a palavra de Deus. E aqui nós entendemos que assim como o Senhor Deus criou Eva para Adão, hoje aquele homem que teme a Deus e espera em Deus vai receber de Deus a sua esposa também. Em nome de Jesus eu oro. Eu oro, meu Deus, pelas famílias que estão em crise. Sabemos, meu Deus, que as dificuldades financeiras, entre outras questões, trazem prejuízo, trazem discórdia na família do moço que está solteiro. Não saia pelo mercado deste mundo. Ore, busque de Deus a sua esposa, pois Deus já tem preparado. Querida moça do reino, você é filha do reino, você é princesa. Não busque no mercado deste mundo. Obedeça aos padrões da palavra e espere no Senhor. E Deus já preparou um homem prudente, um homem responsável, um homem de Deus para ser o seu esposo. E nós, casados, eu oro pela minha esposa, irmã Jovita, em gratidão, Senhor, por ter preparado para mim. E estamos, Senhor, caminhando para completar 14 anos de matrimônio. Até aqui o Senhor nos ajudou. E o Senhor continuará nos ajudando. Temos aqui outros casais, Senhor, com mais tempo, alguns com menos, mas todos estamos nessa caminhada de fidelidade, olhando para o manual, seguindo os padrões, porque são muitas inovações no mercado desse mundo, mas o livro que traz a receita, que traz a orientação para a família, para um lar feliz, é a Bíblia, é a palavra de Deus. E aqui nós entendemos que assim como o Senhor Deus criou Eva para Adão, hoje aquele homem que teme a Deus e espera em Deus vai receber de Deus a sua esposa também. Em nome de Jesus eu oro. Eu oro, meu Deus, pelas famílias que estão em crise. Sabemos, meu Deus, que as dificuldades financeiras, entre outras questões, trazem prejuízo, trazem discórdia na família, as setas do inimigo. E talvez tenha alguém, meu Deus,